Olá, eu me chamo Heloísa Mater Cruz. Sou aluna do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Campus Alta Floresta, Centro de Referência de Paranaíta. Estou cursando o segundo ano do curso Técnico em Agropecuária integrado ao ensino médio. Hoje vou apresentar um vídeo na disciplina de Física, orientada pelo professor Welismar. O assunto do vídeo é ondulatória, acústica e óptica geométrica. Eu vou começar pela ondulatória. Diversos tipos de ondas estão presentes em nosso cotidiano. Nós temos as ondas sonoras, as ondas luminosas, entre outros. Todos esses tipos de ondas possuem algo em comum, que são as energias que se propagam através de um meio. Quando nós falamos em características físicas, nós podemos dividir as ondas em dois grupos, as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas acontecem apenas em meios materiais, pois essas precisam de partículas para se propagar, o que significa que elas se propagam no vácuo. Podemos defini-las como as deformações que se propagam em meios elásticos. Sua propagação envolve o transporte de energia cinética e de energia potencial mecânica, e é dependente de duas condições indispensáveis, sendo essas a elasticidade e inércia do meio. É importante ressaltar que uma onda mecânica é a propagação de energia por partículas de um meio material, mas que não transporta essas partículas. As ondas eletromagnéticas se formam a partir de dois campos variáveis que se propagam, um magnético e outro elétrico. Tal propagação pode ocorrer em determinados meios materiais ou no vácuo. Há algo que todas as ondas eletromagnéticas possuem em comum, que é a sua velocidade de propagação no vácuo, de aproximadamente 300 mil km por segundo. Essa velocidade de propagação é dependente do meio e da frequência que a onda apresenta. Essas ondas apresentam uma velocidade de propagação menor que 300 mil km por segundo quando se encontram em meios materiais transparentes. Como um exemplo muito comum de ondas eletromagnéticas, no nosso dia a dia, nós podemos citar as ondas de rádio, sendo elas amplitude modulada ou frequência modulada. Tais denominações se dão a partir da principal fonte geradora das ondas, e são diferenciadas especialmente pela sua faixa de frequência. Outra forma de classificar as ondas é a partir da direção em que as vibrações podem ocorrer. Em uma propagação ondulatória, é possível que as vibrações ocorram de forma exata na mesma direção da propagação, ou a da perpendicular dela. Assim, podemos defini-las como longitudinais ou transversais. E quando essas vibrações ocorrem em ambas as direções, são denominadas ondas mistas. As ondas longitudinais podem ser definidas como ondas mecânicas que produzem perturbações nas partículas presentes no meio lateral, na mesma direção em que se propagam, como, por exemplo, uma mola apresentada horizontalmente. Quando uma leve compressão é feita na extremidade esquerda da mola, essa compressão se propaga até a extremidade direita. Também é possível notar que as partículas oscilam na mesma direção em que a onda se propaga. Quando os sons se propagam em meios fluidos, são ondas longitudinais. Podemos definir as ondas transversais como as ondas em que as vibrações ocorrem perpendicularmente à direção da propagação. Por exemplo, quando sacudimos a extremidade esquerda de uma corda esticada no ângulo horizontal, um pulso se propagará ao longo dela em direção à direita. Tal pulso irá resultar em movimentos verticais de sobe e desce sobre todos os pontos atingidos da corda. Então, é possível concluir que as perturbações eletromagnéticas que atingem os pontos do meio, sendo este vácuo ou não, são perturbações transversais. Quando falamos em ondas mistas, falamos em ondas mecânicas que são constituídas por vibrações longitudinais e transversais simultâneas. Uma partícula de um meio material oscila simultaneamente na direção da propagação e na direção perpendicular à propagação quando é atingida por uma perturbação mista. Um exemplo que podemos apresentar são as ondas em superfícies de líquidos, que nos mares e lagos geralmente são produzidos a partir da ação dos ventos sobre a superfície livre da água. Quando os sons se propagam em meios sólidos, também são exemplos de perturbações mistas. Também é possível distinguir os tipos de onda em uma propagação como unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais. As ondas unidimensionais são aquelas que se propagam em apenas uma dimensão, como nas cordas. As ondas bidimensionais são aquelas que se propagam num plano, ou seja, em duas dimensões, por exemplo, na superfície dos líquidos. Já as ondas tridimensionais são aquelas que se propagam no espaço,
ou seja, em 3 dimensões. A frente de onda pode ser definida como a fronteira entre a região não atingida pela onda e a região já atingida pela onda. Já o raio de onda pode ser definido como uma linha orientada, originado pela fonte de ondas, sendo perpendicular às frentes das ondas e responsável por indicar o sentido e a direção da propagação das ondas de um meio. Também podemos definir o movimento como oscilatório ou periódico. O movimento periódico acontece quando a aceleração, a posição e a velocidade de um móvel se repetem em intervalos de tempos iguais. Já o movimento oscilatório, também conhecido como movimento vibratório, é aquele em que realiza sucessivos vai e vens em algo. Cada vai e vem desse é considerado uma oscilação. Quando falamos em fenômenos ondulatórios, podemos destacar a refração, que é quando uma onda passa de um meio para o outro. Podemos definir a refração de uma onda, o momento em que esta passa de um meio para o outro, com características diferentes. Quando o assunto é refração, vale destacar também a primeira e a segunda lei da refração. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a acústica, que é um assunto que possui grande importância quando falamos sobre ondulatória. Neste tema, são discutidas as fontes das ondas sonoras e os fenômenos ondulatórios que podem ocorrer durante a propagação dessas ondas. Quando o assunto é fonte sonora, as cordas, as colunas de ar e as membranas vibrantes merecem destaque, além do nosso aparelho fonador, em especial por serem utilizados em grande parte dos instrumentos musicais. Quando se faz uma fonte sonora vibrar, essa também faz o meio em que se encontra vibrar, e assim acontece a emissão do som. Também cabe discutir a altura de um som. Esta pode ser definida como a sensação de grave ou agudo que ele provoca. Costumamos falar que um som é mais alto, mais agudo que o outro, mas não podemos confundir alto e baixo com fraco e forte. Quando falamos em fraco e forte, estamos nos relacionando à intensidade de um som. Com isso, é possível que haja um som mais baixo, mais grave e de menor frequência, porém sendo mais forte, mais intenso. A intensidade sonora é outra grandeza a ser ressaltada, e ela pode ser definida como a quantidade de energia sonora que atravessa a unidade da área de uma superfície disposta perpendicularmente à direção da propagação na unidade do tempo. Como uma regra generalizada, a velocidade que o som se propaga é maior nos meios sólidos do que nos meios líquidos e maior nos meios líquidos do que nos gasosos. Por exemplo, no ar, a velocidade que o som se propaga é de aproximadamente 340 metros por segundo, sendo cerca de 1.500 metros por segundo na água e 5.000 metros por segundo no ferro. Vale lembrar que a velocidade de propagação de um som emitido por uma fonte sonora não depende da velocidade dessa fonte, mas sim das características e condições do meio de propagação. Um exemplo muito comum em nosso dia a dia é a buzina de um carro. A velocidade de propagação do som da buzina do automóvel é a mesma se o automóvel estiver parado ou se estiver andando. Outro fator é que a intensidade e a frequência não interferem na propagação do som. Deste modo, seria interessante pensar como seria difícil haver um diálogo se sons agudos, fracos, fortes e graves se propagassem com velocidades diferentes. Para finalizar o assunto acústica, vamos destacar o efeito Doppler, que pode ser definido como a alteração da frequência que o observador percebe em virtude de um movimento relativo de aproximação ou afastamento entre fonte e observador. Por fim, vamos ao último tópico, fundamentos da óptica geométrica. Para começar, vamos conceituar o que é luz. A luz, ela é uma forma de energia radiante que se difere das outras radiações eletromagnéticas por sua frequência característica. Mas quando nós falamos em óptica, nós utilizamos um conceito mais aprofundado sobre a luz. Neste contexto, nós podemos defini-la como o agente físico que produz a sensação de visão atuando nos órgãos visuais. Bom, quando nós falamos em óptica, nós falamos na parte da física que trata os fenômenos que têm energia radiante como causa determinante, em particular a luz. A óptica pode ser dividida em óptica geométrica e óptica física. A óptica geométrica estuda os fenômenos ópticos com enfoque nas trajetórias seguidas pela luz. Ela é fundamentada na noção de raio de luz e nas leis que regulamentam o seu comportamento.
Já a óptica física é responsável por estudar os fenômenos ópticos que são exigentes de uma teoria sobre a natureza constitutiva da luz. A óptica possui um largo emprego prático em nosso dia a dia e eu vou ler alguma dessas aplicações para você. Correção de defeitos da visão, construção de instrumentos de observação como lupas, microscópios, periscópios, lunetas e telescópios, fixação de imagens, fotografia e cinematografia, construção de equipamentos de iluminação, medidas geométricas de alta precisão, interferômetros, estudo da estrutura do átomo. As fontes de luz são consideradas todos os corpos dos quais se pode receber luz. E de acordo com a procedência da luz distribuída para o meio, é possível classificar os corpos em duas categorias: fontes primárias e fontes secundárias. As fontes primárias são todos os corpos que emitem a luz própria. No nosso dia a dia, um exemplo bem simples é o sol, ou até mesmo uma lâmpada quando está acesa, ou a chama de uma vela, e etc. As fontes secundárias são todos os corpos que emitem a luz que recebem de outros corpos. Isso acontece por um processo de difusão, ou seja, a luz ela é aleatoriamente espalhada por uma reflexão, geralmente, ou até mesmo por uma refração para todas as direções em volta do corpo. E exemplos que nós temos de fontes secundárias no nosso dia a dia são as nuvens, uma lâmpada quando está apagada, a lua e afins. Por fim, nós temos os sistemas ópticos estigmáticos, aplanéticos e ortoscópicos. O sistema óptico estigmático acontece quando a um ponto o objeto conjuga um e somente um ponto a imagem. O sistema aplanético acontece quando há um objeto plano e frontal, o sistema conjuga uma imagem plana e frontal também. O sistema ortoscópico, que acontece quando um objeto conjuga uma imagem geometricamente semelhante. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Muito obrigada e até a próxima!